Olá pessoal, Elano aqui e estamos iniciando mais uma aula de informática aplicada ao ensino da matemática. E na aula de hoje, pessoal, nós iremos estudar o GeoGebra, que é um software que tem a mesma finalidade do Winplot, contudo, ele é bem mais sofisticado, certo? Ele tem bem mais opções de ferramentas. E antes de iniciar, eu gostaria de explicar a vocês como baixar o programa, certo? A versão que a gente vai usar vai ser essa daí, ó, o GeoGebra Clássico 5, e ele está disponível gratuitamente nesse site aí, www.geogebra.org. Então, para vocês acessá-lo, você tanto pode digitar esse endereço aí no seu navegador, como você pode digitar GeoGebra no Google. Normalmente a primeira opção que vem é a desse site, certo? Feito isso, depois que você abrir esse site, você vai chegar nessa página aqui, certo? Que é a página inicial do site. Então, você vai ter que vir aqui do lado esquerdo e na última opção aqui vai ter, ó, baixar aplicativos. Você vai clicar e aqui, pessoal, você vai ter algumas opções de download. Então, você vai vir aqui, ó, em GeoGebra Clássico 5, certo? Clique em baixar, salva no seu computador e depois é só instalar. Na instalação também não tem muita dificuldade não, certo? A única coisa que você vai ter que escolher é a linguagem, certo? Escolhe a linguagem, bota em português do Brasil, manda seguir a instalação padrão e, certo? Ele vai instalar sem maiores dificuldades. Uma observação para quem ficar curioso, pessoal, é que aqui a gente tem também a versão Clássico 6. Contudo, eu gosto mais da versão Clássico 5, certo? Primeiro, que ele é mais rápido, certo? A versão 5 ela é bem mais rápida do que a 6. Depois, que ela é um pouco mais simples, certo? Fizeram uma atualização para a versão 6, mas acabou ficando foi pior, certo? Eu não vejo muitas pessoas que gostem de usar a versão 6 não, certo? E outra coisa importante é que muito material que a gente encontra na internet é relacionado à versão 5 do GeoGebra, certo? Então, se você for analisar, né, por todos os motivos, a versão 5 é melhor. Até para a gente que está estudando o programa. Então, quanto mais material, melhor fica para estudar, certo? Então, por todos esses motivos, a gente vai estudar o Clássico 5, certo? A gente vai usá-lo nas nossas aulas. Na aula de hoje, certo? Eu decidi falar sobre conceitos básicos, já que a gente está iniciando, e também sobre geometria, certo? Então, primeiramente aqui sobre alguns conceitos básicos. Ao abrirem o GeoGebra, pessoal, é com essa interface aqui que vocês vão se deparar. Então eu vou apresentar ela rapidamente para vocês. Começando aqui de cima, nós temos a barra de menus, certo? Uma barra bem padrão, né? Ela aparece em muitos softwares do Windows. Então, nessa primeira opção aqui, arquivo, nós temos aquelas opções já habituais, né? Criar um novo arquivo, abrir um arquivo que você já tenha salvo e até mesmo gravar ou salvar o arquivo que você está construindo nesse momento, certo? São opções bem rotineiras, né, digamos assim. Na aba aqui editar, né, no menu editar, você pode desfazer alguma coisa que você tenha feito sem querer querendo, digamos assim. Caso você tenha apagado um objeto que você não queria apagar, você pode vir aqui editar, clicar em desfazer e ele reverte o passo que você fez. Um atalho para isso, né, que é válido em muitos programas, é o Ctrl Z, certo? Então lembrem que se você fez uma coisa por engano, você pode clicar em Ctrl Z que ele funciona, certo? Ele vai desfazer aquilo que você fez. Uma aba bem importante aqui seria a aba Exibir, que vai servir, pessoal, para abrir as várias opções que o GeoGebra disponibiliza para você, certo? Então, um exemplo aqui de uso dela, e que eu vejo acontecer bastante, é o pessoal vir aqui e fechar a janela de álgebra. Foi clicar aqui em circunferência, por exemplo, e clicou no X, que está bem aqui, ó. A janela de álgebra desaparece. Então, para você abrir ela novamente, você vem em Exibir e clica aqui, ó, Janela de Álgebra, certo? Então, essa mesma ideia vai valer para as várias ferramentas que a gente tem aqui no GeoGebra, certo? Aqui você pode abrir a planilha, você pode abrir o CAS, você pode abrir a janela de visualização, que seria isso daqui, né, que já está aberto, caso você viesse a fechar sem querer, certo? Pode até fechar aqui, ó. Repara que desapareceu. Tudo que a gente tem aqui agora é a janela de álgebra. Então, você viria aqui novamente, janela de visualização, e ela abriria novamente, certo? Essa é a ideia aqui.
A gente tem aqui em opções também algumas coisas importantes. Primeiro aqui as opções de arredondamento, pessoal, você pode escolher quantas casas decimais o sistema vai usar na hora de fazer as contas, certo? Por padrão, vem duas, que normalmente é suficiente, né, para a maioria dos casos, né, ninguém precisa de um arredondamento tão preciso. Mas caso você queira algumas contas, né, um pouco mais exatas, certo? Você pode aumentar até 15 casas aqui, certo? Outra coisa que você pode alterar aqui é o tamanho da fonte, certo? A minha aqui está em 16, mas se você quiser aumentar, você pode aumentar, certo? Então repare que vai aumentar a fonte de tudo, certo? Vai ficar tudo um pouco maior, certo? Então a minha aqui eu vou deixar em 16, que eu acho que está suficiente. Caso vocês achem que está pequeno, vocês me avisam que na próxima aula eu deixo um pouco maior, certo? E aqui você pode também trocar o idioma do programa. Caso o seu ainda não esteja em português, certo? Você vai vir aqui ó, em JQ, que é onde o P se encontra, né, entre o J e o Q, e vem aqui e seleciona a língua que você quer. No caso, né, português do Brasil. Acredito que seja a linguagem que todos vão preferir. Uma outra ferramenta importante, pessoal, seria essa daqui, ó, de gravar configurações. Ela vai servir para você fazer alterações no programa e quando você abrir, essas alterações vão permanecer. Certo? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês e vou pedir inclusive que vocês gravem essas configurações, porque elas vão ajudar a deixar o programa mais fácil de ser usado. Certo? Então, acredito que da barra de menu, o que a gente tinha aqui de importante aqui, né, de ver, era isso. Abaixo dela, nós temos aqui, pessoal, a barra de ferramentas. Aqui a gente vai encontrar atalhos para várias coisas, certo? Por exemplo, se você quiser construir um ponto, você vem aqui, ó, clica na ferramenta ponto, vem aqui na nossa janela de visualização e clica onde você quer e o ponto vai ser construído, certo? Se você quiser construir uma reta, você tem aqui a opção reta, ó. Você vem aqui e clica em dois pontos, certo? Eles podem ser pontos que você já criou ou pontos quaisquer aqui do plano. Eu posso clicar aqui em dois pontos aleatórios e eles vão ser criados, certo? Então, basicamente isso. E repara que em cada uma dessas ferramentas a gente tem uma setinha. Então, a gente não tem somente uma opção aqui, não. A gente tem várias, certo? Então, para cada uma dessas opções aqui, a gente tem várias outras opções que você pode ver quando você clica na setinha, certo? Então, basicamente, a barra de ferramentas é isso. Ela contém, pessoal, atalhos para os comandos que são mais utilizados, certo? Nem tudo que você consegue fazer no GeoGebra vai estar aqui. Muitas coisas você não consegue fazer por aqui. Mas, como eu disse, as coisas mais usuais, né, que a maioria das pessoas tende a usar, vão estar aí. Aí, inclusive, eu queria até fazer uma observação de uma coisa importante. Aqui na barra de ferramentas, a gente pode acionar uma opção de ajuda, que vai lhe dar dicas de como usar essas ferramentas, certo? Então eu vou pedir até que vocês ativem, porque por padrão ele vem desativado, certo? Ele ficaria aqui na frente, ó. Então a ideia é o seguinte, clica com o botão direito aqui na nossa janela de visualização e vem, ó, em configurações aqui, a última opção, certo? A janela de visualização. Vai abrir essa aba aqui para você, certo? Salvo engano, ela vai estar selecionada aqui, ó, em preferências da janela de visualização, que é a opção número 2. Então, eu vou pedir que vocês cliquem na terceira opção aqui, ó, que é esse quadradinho branco aqui, certo? Ó, preferências do layout, certo? Quando você clicar, é isso aqui que vai aparecer para você. Então, quando isso aparecer, você vai vir aqui na segunda opção, ó, barra de ferramentas, e vai clicar aqui, ó, exibir a ajuda da barra de ferramentas. Então, ó, agora vai aparecer uma pequena descrição de cada ferramenta que você selecionar. Repara que para mim está selecionado a seta, né? Então ele está falando aqui que o nome da ferramenta é o mover, e ele explica um pouco sobre ela, né? Ele diz, ó, arraste ou selecione objetos. É isso que ela faz. Então, se eu clicar aqui na minha reta, repara que ela ficou selecionada, certo? Então, ó, até aqui na janela de álgebra, ela está selecionada, certo? Ou então você pode clicar no objeto e movê-lo, certo? Estou movendo o ponto B aqui para outro local. Então, é isso que faz a ferramenta mover. Se eu clicar na ferramenta ponto, vem aqui, né, diz ó, ponto, que é o nome da ferramenta, e explica, selecione uma posição, ou reta, ou função ou curva. Então a ideia é, onde você clicar, vai surgir o ponto. Você pode clicar em qualquer local do plano, ou ainda sobre uma reta, sobre uma função, sobre uma curva. Então, ó, se eu clicar aqui ó, sobre as retas, ó, criei o ponto E, certo? Então é assim que funciona a ferramenta ponto. Então, você vai ter uma pequena descrição aqui de cada uma das ferramentas, ok?
próxima coisa que a gente vai ver. Antes de continuar, pessoal, uma coisa importante é o seguinte. Sempre que você criar um objeto, certo? Por exemplo, criei o ponto E aqui. Eu vou criar mais um ponto. Melhor, eu vou criar um polígono aqui. Peguei aqui a ferramenta polígono, certo? Vou selecionar aqui 3 vértices para criar um triângulo. Pronto, criei um triângulo. Então, a ideia é o seguinte. Depois que você cria um objeto, você continua com a ferramenta que você usou selecionada. Repare que eu ainda estou com a ferramenta polígono selecionada. Então, uma dica para você é sempre que você criar alguma coisa, você apertar ESC. Porque quando você aperta ESC, você volta para a ferramenta aqui mover. Aí, caso você queira mudar a posição desse triângulo, ó, você agora consegue. Se você não tivesse feito isso, você ainda está em polígono. Na hora que eu clicasse no C aqui para mover ele, digamos, ó, eu ia começar a criar outro polígono. Certo? E às vezes não é isso que você quer. Então, lembra de apertar o ESC, porque aí você sempre volta para a ferramenta de mover. Basicamente isso aqui da barra de ferramentas. Agora vamos aqui, pessoal, para a janela de álgebra, que é uma ferramenta bastante importante. Repara que eu criei muita coisa aqui na minha janela de visualização. Criei vários pontos, criei 2 retas e também criei um polígono. Tudo que você cria, pessoal, aparece aqui na janela de álgebra, certo? Então, fica tudo representado aqui. O esquema de representação é o seguinte. Ele apresenta primeiro o nome do objeto e depois uma equação para ele ou coordenadas, dependendo do tipo de objeto que você está trabalhando. Quando você está trabalhando com ponto, ele apresenta na frente as coordenadas. Com reta ou função, ele vai apresentar aqui a expressão, né? No caso aqui a gente tem a equação da reta, ou teria então a expressão da função, a lei de formação dela. Se você estiver trabalhando com segmento, o que ele apresenta na frente, pessoal, é o comprimento do segmento. E com um triângulo, né, que no caso é um polígono, ele apresenta na frente a área. Então, ele sempre vai ter alguma informação sobre o objeto para apresentar, certo? Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que ele, no meu caso aqui, na minha janela de álgebra, ele está exibindo os objetos por tipo, certo? Mas nem sempre isso acontece. Então, eu vou pedir para vocês que deixem nesse formato aqui, porque é o formato mais organizado, na minha visão, certo? Então, para você fazer isso, caso não esteja acontecendo para você, você vai vir aqui, ó, na opção do meio, você tem essa primeira opção, você vai clicar na segunda, na seta, certo? Que está aqui no meio. Quando você clicar nessa seta, vai perguntar como é que você quer ordenar. Em alguns casos, vem marcado por ordem de construção. Então, conforme você for fazendo, ele vai aparecendo aqui, sem se preocupar com o tipo de objeto, certo? Então, para mim, isso aqui fica um pouco bagunçado. Para você identificar qual é o objeto que você está querendo, ainda mais se você tiver muitos, entende? Porque a nossa construção aqui é bem simples, então a gente não tem tanto objeto para dar para se confundir. Mas se a gente tivesse aqui 20 objetos criados, seria muito complicado localizar um, certo? No meio de vários. Então a ideia é clica aqui e escolhe ordenar por tipo do objeto. E aí ele deixa separado tudo por tipo. Outra coisa interessante é que você veja o seguinte. Aqui na nossa janela de álgebra, o objeto vem, o nome do objeto aqui, né? Vem com a cor que o objeto tiver. Então repare que o nosso ponto A é azul, então aqui ele está em azul. O nosso ponto E é preto, aqui ele vem em preto. As retas são vermelhas, estão aqui como vermelhas, e esse é o padrão, certo? Mais uma coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é ocultar os objetos. Eu tenho o meu objeto A aqui, certo? Imagina que ele não vai me ser útil. Então eu vou lá e posso escondê-lo. Aí uma dica importante é que quando você não estiver precisando de um objeto, não o apague, apenas o oculte. Porque imagina que eu quero usar esse triângulo, essas 2 retas, mas eu não preciso do ponto A. Aí ao invés de ocultar o ponto A, eu venho aqui e resolvo apagá-lo, certo? Clico com o direito para ver as opções e mando apagar. Olha o que vai acontecer. Sumiu a reta, porque aquela reta dependia do ponto A, era a reta AB, e sumiu o triângulo. Porque o triângulo, eu acho que era o triângulo ACE, que era o ponto que tinha aqui. Entende? Então, pessoal, nunca apague um objeto se você tiver outros que dependem dele, certo? Para desfazer o que eu fiz, né, a gente pode vir aqui em editar, pessoal, e clicar em desfazer. Ou então, como eu falei, apertar o Ctrl Z, certo? Outra coisa interessante que você pode fazer tanto aqui pela janela de álgebra quanto pela de visualização é editar os objetos. Se você clicar em um objeto com o botão direito, certo? E vier aqui, por exemplo, em propriedades, vai abrir uma aba aqui, certo? E nessa aba a gente pode fazer algumas edições no objeto, certo?
A primeira opção aqui é a questão de exibir o objeto, né? Aquela opção de você fazer ele sumir ou não. Então, olhem para o ponto A, certo? Que as modificações feitas serão nele. Essa questão aqui de exibir rótulo, pessoal, seria esse termo aqui que acompanha ele. No caso, a gente está marcado para exibir o nome, então aparece o A. Mas aqui a gente tem outras opções. O valor do objeto seria essa outra opção que acompanha ele aqui, certo? No nosso caso aqui de um ponto seria as coordenadas dele. Então, se você marcar exibir valor, o que vai aparecer seriam as coordenadas. No caso de uma reta, né, apareceria a equação dela. Você pode mostrar também nome e valor, então aparece o nome e as coordenadas, no caso do ponto. Ou ainda uma legenda. Essa legenda não vem pronta, certo? Você poderia escrever alguma coisa aqui. O que você botasse aqui como legenda, apareceria lá caso você selecionasse exibir legenda. Por hora eu vou deixar aqui exibir nome, que é o padrão. Outra coisa que você pode mudar é a cor do seu objeto. Repara que o meu ponto está azul, ponto A. Se eu marcar aqui vermelho, o ponto A passa a ser vermelho. Então, bem simples, certo? Não tem muito o que falar sobre isso. Aqui você pode alterar o tamanho do ponto e o estilo do ponto, né? Ele está para ser redondinho. Se você clicar nessa opção aqui mais abaixo, ó, ele ficaria aberto. Repara que ele não está mais preenchido. Mas você poderia também mudar o formato dele. Ó. Poderia deixar o ponto com formato de X ou com formato de triângulo. Aí vai depender do que você deseja fazer, certo? Então aqui são basicamente essas as opções básicas. Aí o mesmo vale para a reta, certo? Ela vai ter outras opções, mas a ideia é a mesma. Para mexer na reta aqui, pessoal, eu vou fazer de uma forma diferente. A gente poderia clicar com o botão direito, certo? E vir em propriedades, mas a gente tem um atalho para isso. Depois que você seleciona o objeto, essa barra aqui fica ativada. Essa barra aqui é chamada de barra de estilo, certo? Então, como é que ela funciona? A princípio, se ela não estiver aparecendo para você, você vai vir aqui na setinha, certo? Ó, ao lado do nome janela de visualização e dar um clique. Aí vai aparecer a barra de estilo. Pessoal, eu tive que fazer aqui um pequeno corte no vídeo, mas continuando, depois que você faz aparecer aqui a barra de estilos, aí você seleciona o objeto que você quer modificar, no caso selecionei a reta, e aqui você vai poder fazer algumas alterações no objeto. Na primeira opção, você pode alterar a cor, vamos deixar aqui a reta da cor violeta, por exemplo. Ó. Você também consegue, opa, desmarquei ela, você também consegue alterar o estilo da reta, certo? Ela está no formato padrão, você pode deixar ela tracejada, certo? Ou você pode deixar ela também pontilhada, certo? Da forma como você preferir. Aqui embaixo você consegue alterar a espessura da reta. Você pode deixar ela tanto mais fina quanto mais grossa, certo? Essa outra opção aqui permite que você altere o que está sendo exibido ali ao lado da reta. Se você quer que continue aparecendo o nome da reta, que no caso está aparecendo bem aqui, ó, o F, ou você pode colocar o nome e a equação, né? Então aí é da forma como você quiser. Essa última opção aqui que tem um cadeado, fica mais fácil de mostrar num ponto. Vou marcar o ponto C. Repara que se eu clicar em cima dele, pessoal, eu consigo movê-lo, certo? Se você clicar no cadeado, isso aqui seria a opção fixar objeto. Eu não consigo mais tirar o ponto C daqui, porque agora a posição dele está fixa, certo? Então é para isso que serve o cadeado. Então, pessoal, acredito que com relação a essas alterações que a gente consegue fazer nos objetos, certo? E com relação à janela de álgebra, era basicamente isso. Agora eu vou passar para o campo de entrada. Aqui no campo de entrada, pessoal, o que a gente consegue fazer? A gente consegue construir objetos assim como a gente faria usando as ferramentas que a gente tem aqui. Porém, ao invés de apenas clicar aqui na ferramenta, no campo de entrada a gente vai usar comandos para fazer isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu digitar o comando reta, certo? Então, perceba o seguinte. Na hora que você começa a digitar um comando, o GeoGebra já lhe oferece todas as opções disponíveis, certo? Com aquele termo que você digitou. Então, aqui a gente tem três estruturas de comando, certo? Ó, a primeira, onde você tem que informar o programa dois pontos. A segunda, onde você tem que informar um ponto e uma reta paralela. E a terceira estrutura, onde você tem que informar um ponto e um vetor. Vou pegar essa primeira. Então, aqui, para você obter sua reta, você vai dar 2 pontos, né? E, obviamente, a reta vai passar pelos 2 pontos que você informar. Aqui você teria duas opções. A opção 1 seria você digitar as coordenadas do ponto que você quer. E a segunda opção seria usar pontos que você já tem. Por comodidade, o ideal é que você já crie os pontos antes, entende?
com aquele comandinho lá mais simples, ponto. Certo? Porque no caso, o GeoGebra, ele é totalmente integrado. Tudo que você cria, você pode usar aqueles nomes nos comandos que ele consegue reconhecer. Vou dar um exemplo. Se aqui eu digitar B e C, olha lá o que acontece. O programa entende que B é o ponto B, que C é o ponto C e cria a reta passando por esses dois pontos. Mas se eu não quisesse que fosse o ponto B e o ponto C, eu poderia, por exemplo, aqui digitar a origem, que é o ponto 00. Então, você coloca aqui entre parênteses, né, as coordenadas do ponto. E quando você termina, o programa reconhece que é para passar pela origem e traça a reta passando por B e pela origem. Vou deixar a reta BC mesmo, certo? Então, o campo de entrada vai servir basicamente para isso. Você vai conseguir construir coisas através de comandos. Então, acho interessante que vocês aprendam a mexer nisso daqui, porque, como eu falei, nem todas as opções estão disponíveis lá na barra de ferramentas, mas todas elas estão aqui, certo? Aí, nesse momento, você pode se perguntar, mas como é que eu vou saber quais são os comandos disponíveis? Bom, primeiro, que a gente vai ver boa parte deles ao longo das aulas, mas o programa, né, o próprio GeoGebra, ele já deixa disponível aqui, ó, nesse pontinho de interrogação aqui no final do campo de entrada, uma lista com todos os comandos, certo? Nessa primeira opção aqui, ó, você tem realmente todos os comandos disponíveis em ordem alfabética, mas você também pode vir por tipo, né? Aqui tem os comandos relacionados a 3D, comandos relacionados a álgebra, cônicas, diagramas e por aí vai, certo? Então, se você quer ver se existe algum comando relacionado ao assunto que você deseja, você vem por aqui e procura, certo? Deixa eu pegar aqui um comando para a gente testar, pegar aqui na parte de funções. Então, pronto, a gente tem aqui o comando função, certo? Então, repara que na hora que você clica, o programa lhe dá aqui várias possibilidades para esse comando. Ele diz que para você criar uma função aqui, você pode botar o comando função e depois informar a lista de números. Você pode usar o comando função e dar aqui algumas informações sobre a função. Eu vou mostrar como é que usa esse segundo aí, pessoal. Repara, se você digitar aqui função, ó, ele já lhe oferece algumas possibilidades. Vou pegar esse daqui, ó, função, valor inicial, valor final. Então a ideia aqui, na parte função, você vai colocar a expressão da sua função. Então eu vou criar uma função quadrática, x elevado ao quadrado. No valor inicial, você vai colocar o intervalo do domínio que você quer que essa função seja construída. Então eu vou colocar o x do menos 1 ao 1, certo? Então repara que antes de apertar, você já consegue ver, que eu ainda não apertei Enter, né? Você já consegue ver o gráfico da função, né? Está construindo o gráfico da função x ao quadrado, do menos 1 até 1. Suponha que não fosse isso que você quisesse. Ao invés de 1 aqui, era 2. Então a gente consegue aqui fazer a modificação, né, e ver o resultado antes de concluir, certo? Então, como eu disse, né, nosso campo de entrada basicamente vai servir para isso. E quando você não conhecer um comando, você vai poder pesquisar por ele aqui no campo de ajuda, certo? Ah, pronto, meu programa estava querendo travar, voltou. Então, o campo de entrada, pessoal, é basicamente isso. Uma observação final aqui sobre o campo de entrada é que quando você clica aqui, repara que aqui no final surge um alfa. Esse alfa aqui, quando você clica, né, abrem-se várias opções de letras gregas. Às vezes a gente quer criar algum parâmetro, certo? Então, a gente pode selecionar letras gregas aqui para servirem de parâmetros para a gente, mas aqui também tem alguns símbolos que o programa reconhece. Aqui tem o símbolo de infinito, certo? Que o programa vai reconhecer como infinito. Aqui tem o menor igual, maior igual, que o programa também vai reconhecer, certo? A gente também tem aqui o π, que o programa entende como sendo, ele entende o valor do π, então se você quiser escrever alguma expressão envolvendo o π, você pode usar esse π aqui que o programa vai entender o que você está dizendo, certo? Então sempre que você precisar de alguma variável, alguma coisa assim, você pode buscar aqui, certo? Sobretudo letras gregas, ok? Para finalizar essa nossa parte básica, só falta falar aqui da janela de visualização. Acredito que vocês já entenderam a função dela, né? Tudo que vocês criarem aparecerá aqui. Mas assim como no Implot, a gente consegue fazer algumas edições nela. Tipo, quando você clica com o botão direito aqui, você pode ocultar os eixos. Você pode também ocultar a malha, caso ela não lhe seja interessante, certo? Uma coisa interessante é essa barra de navegação. Mas, claro, ela é interessante em alguns momentos, né? O ideal é que você deixe ela desativada.
Na hora que você ativa, vai aparecer isso daqui na parte inferior, certo? Para que é que vai servir? Esses botões aqui, pessoal, eles mostram o que você fez passo a passo. Então eles iam servir para uma aula, digamos. Você tem uma construção bem complicada, que seria difícil de você fazer ao longo da aula e explicar ao mesmo tempo. E, claro, eu estou imaginando que você está dando aula de outra disciplina. Você não está ensinando os alunos a usarem o GeoGebra. Você está ensinando outro conteúdo e o GeoGebra será só o suporte. Então, você faz a construção primeiro e depois você pode ir passando aqui rapidamente, certo? Ó, pessoal, primeiro você constrói o ponto A, depois o ponto B, traça a reta e aí segue, certo? Então, você deixaria sua construção pronta e depois poderia só explicando o passo a passo, certo? Sem ter que explicar como é que você está fazendo cada um desses passos, entendeu? Porque isso aí não seria importante. Essa seria a ideia aqui. Outra coisa importante dessa ferramenta, pessoal, é que aqui no cantinho, ó, você vê que tem um botão. Quando você clica, abre o protocolo de construção. O que seria o protocolo de construção? Esse protocolo de construção, ele diz passo a passo o que está acontecendo, certo? Aí você diz, mas se foi eu que fiz, para que eu vou querer saber o que está acontecendo? Caso você pegasse uma construção feita por outra pessoa, certo? Você pega essa construção de outra pessoa e quer replicar, mas você não está entendendo algum passo. Como é que você poderia fazer? Você viria aqui e olharia. No caso, né, ó, se eu voltar aqui para o começo, repara, o passo 1 foi construir o ponto A. É o que está aceso aqui inicialmente. Então o ponto A tem essas coordenadas. Quando você vai seguindo, ele vai mostrando. Depois construir o ponto B. Depois construa aqui ó, a reta AB. Então ele está te dizendo quem é a reta. Não é uma reta qualquer, é a reta que passa por A e por B. E está dando aqui a equação dela. Certo? Então, isso aqui seria interessante para isso. Você conseguiria entender perfeitamente o que foi feito, passo a passo, em qualquer construção que você tenha acesso. Ok? Então vou fechar isso aqui. Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, digamos assim. Não seria a primeira coisa que eu deveria mostrar para vocês, mas como estava aqui no caminho, eu acabei mostrando, certo? Então, além disso, a gente pode mexer aqui no zoom, certo? Se você quiser aumentar o zoom ou diminuir. Mas a melhor forma de fazer isso é pelo scroll aqui do mouse mesmo, certo? Quando você gira aqui, diminui e aumenta o zoom, certo? Você pode alterar a proporção entre os eixos. Repara que inicialmente, ó, uma unidade no eixo X tem a mesma medida que uma unidade no eixo Y. Mas aí você pode mudar isso. Se você quiser, ó, você pode deixar uma unidade no eixo Y sendo equivalente a 5 unidades no eixo X. Então repara que agora, ó, 5 unidades no eixo X tem a mesma medida que uma só no eixo Y, certo? Então você pode fazer essas alterações. Por padrão, né, fica 1 para 1. Mas em algumas situações é interessante que você faça essas modificações. Vindo aqui na última opção, certo? A gente pode fazer algumas modificações no plano em si, certo? Então repara aqui, ó. A gente pode ocultar os eixos, né, como eu já tinha mostrado, pode deixá-los em negrito, pode alterar a cor dos eixos, certo? Então não vou mexer aqui, é só para mudar a cor dos eixos, o melhor mesmo seria que eles ficassem pretos. Aqui você pode mudar o padrão das setas, certo? Você pode inclusive tirar aquela setinha que está na ponta ou pode botar ela em outro formato. Aqui vai alterar, pessoal, as letras aqui, certo? A fonte das letras. Você pode deixá-las em negrito, ó, para que elas escureceram. Quando eu falo letras, seriam os números, na verdade, né? Pode deixá-los em itálico, certo? Os números que aparecem lá junto com os eixos. Esse tipo de modificação. Esse botão exibir seria para a nossa barra de navegação, certo? Eu já comentei sobre ela. Aqui você conseguiria alterar a cor do fundo, né? Que é branco, obviamente seria a melhor cor. E também nessa opçãozinha aqui você consegue deixar a coordenada de cada ponto aqui onde você colocar o cursor aparecendo, certo? Também não me interessa muito por esse comando, não. Com relação aos eixos, aqui você pode personalizá-los individualmente, certo? Você pode ocultar somente o eixo X, exibir ou ocultar os eixos, desculpa, os números, né? Somente do eixo X, certo? Apenas deixar a direção positiva. Com relação à distância, isso aqui é interessante, porque aqui ó, você consegue alterar a unidade de medida do eixo. Aqui a unidade de medida é 1, né? Tá? A medida unitária. Mas caso você vá trabalhar com trigonometria, poderia ser melhor que você deixasse como unidade de medida o π, certo? Ou então o π sobre 2, ok? Então aqui você consegue fazer essa alteração, certo? Você clica em distância e escolhe a unidade que você preferir. Essas graduações aqui, pessoal, seriam as marcações dos eixos, certo? Você pode deixar a marcação de unidade em unidade ou em unidade e em metade de unidade, certo? Então aqui seria da forma como você preferisse também, ou inclusive deixar sem essa marcação, certo? Ficaria só a numeração, mas não ficaria marcado os eixos.
O rótulo aqui, pessoal, seria o nome que acompanha o eixo. Repara que não está aparecendo nada, mas se eu marcar aqui X, ó, vai aparecer um X lá no eixo X. Para você remover, se você não quiser mais, você tem que apagar, certo? Porque repara, ó, que essa opção aí de espaço em branco não está disponível aqui. Então, quando você marca alguma coisa, você teria que deixar para sempre, em teoria. Mas a ideia é, você apagou e apertou Enter, desaparece. Você também consegue deixar uma unidade no eixo, certo? Deixar aqui o eixo em centímetros. Então, o centímetro vai aparecer a unidade de centímetros, certo? Para tirar a mesma coisa, apaga e aperta Enter, certo? Eixo Y, basicamente a mesma coisa do eixo X, e aqui seriam opções para editar a malha. Obviamente, para você conseguir ver a edição, você tem que exibir a malha. Aqui está para aparecer malha principal e secundária, mas você tem outras 3 opções. A primeira seria deixar somente a malha principal, e as outras 2 vai mudar o tipo de malha, né? Você pode deixar a malha isométrica ou pode deixar a malha polar, certo? Aí a mais comumente usada seria essa malha aqui mesmo, né? Com a principal e a secundária. Aqui nessa opção de distância, pessoal, você consegue mudar as medidas da malha. Assim como eu mudei a unidade de medida do eixo, né? Passei de unidade mesmo para que a medida fosse de pi em pi, né? Então, você consegue fazer a mesma coisa com a malha, certo? Então, se eu colocasse aqui para ser medida de pi em pi, repara que a malha foi alterada, mas o eixo continua do jeito que estava, certo? Aí aqui você também consegue mudar o estilo da malha, certo? Pode deixar ela tracejada, ó. Pode deixar ela pontilhada ou da forma como você achar melhor. Pode deixar ela em negrito, se for o que você queira, e consegue mudar a cor dela. Repara que ela está cinza para não se destacar muito. Mas se você quiser alterar a cor dela, você consegue, certo? Então não vou mexer nisso não, é bem simples de você ver, né, como é que faz, certo? Bom, pessoal, acredito que com relação ao básico que a gente tinha para ver, era isso, certo? A gente viu todas as ferramentas, todos os menus, certo? Então, agora vamos começar a falar sobre os comandos que envolvem geometria. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como é que faz para criar retas, segmentos e também vetores no GeoGebra. Aqui no slide eu estou mostrando alguns comandos que podem ser usados lá no nosso campo de entrada, certo? Então a ideia para a estrutura desses comandos é bem simples. Por exemplo, aqui nesse primeiro comando vetor, você vai digitar vetor lá no campo de entrada e aí o programa vai lhe solicitar um ponto inicial e um ponto final, certo? De posse desse ponto inicial e final, o programa vai traçar o vetor que liga, né, o ponto inicial ao ponto final. Então, na verdade, é bem simples. Você vai escrever o comando e o programa vai pedir algumas informações que ele precisa para fazer o que você quer. Então, para todo comando vai ser basicamente essa mesma ideia. Você informa o que o programa está pedindo e ele vai criar o que você quer. Alguns comandos não ficam bem claros o que eles vão fazer. Por exemplo, o primeiro comando é simples de você entender que o vetor criado vai ligar o ponto inicial ao ponto final. Mas esse segundo comando, que só tem um nome, só pede um ponto, como é que ele vai criar um vetor somente com um ponto? Então, nesse caso aí, ele vai usar como extremidade inicial do vetor, pessoal, a origem, certo? Então, o que eu sugiro é que quando você vê um comando que você não conhece, você teste, certo? Você vai ver o que acontece e vai acabar entendendo o padrão de comando, certo? O que o comando faz. Então, tá aí alguns comandos que a gente vai ver. E agora eu vou pro GeoGebra em si para a gente testar, certo? Então, primeiramente, falando sobre vetores. Para criar vetores, você vai vir aqui na aba da ferramenta onde tem uma reta, certo? E aqui embaixo vai ter a opção vetor. Na hora que você seleciona, repara que aqui vai explicar o que você tem que fazer. Ó. Selecione primeiro a origem e depois a outra extremidade. Quando ele fala origem, pessoal, não é a origem do sistema, é a origem do vetor. Certo? Então você vai selecionar um ponto para ser o ponto inicial do vetor, seleciona mais um para ser o ponto final e está aí. O seu vetor foi criado. Uma outra forma de criar vetores por aqui, pessoal, seria essa ferramenta aqui, ó, vetor a partir de um ponto. Mas aí, na hora que você seleciona ela, aqui fica escrito, ó, selecione primeiro o ponto de origem, depois um vetor. Então, repara que ele não aceita que você selecione alguma coisa que não seja um ponto já criado. Então, para usar essa ferramenta, você teria que ter um ponto, digamos assim, vou criar aqui um ponto, pronto. Vou escolher de novo a minha ferramenta, né? Então, quando você clica no ponto, certo? E depois clica sobre um vetor, que é o que ele manda fazer, selecione um ponto, depois um vetor, repara que ele cria um representante daquele vetor
com origem no ponto que você escolheu, certo? Então eu tenho um vetor exatamente igual ao meu vetor AB, certo? Lembrando que quando a gente cria o vetor, ele também ganha um nome, certo? Ele é o vetor que liga A a B, mas ele tem um nome aqui, ó, U, assim como esse segundo tem nome V, certo? E outra observação é que eles são criados aqui, certo? Mas aí voltando, esse comando ele vai replicar o seu vetor, certo? E repara que o segundo vetor está associado ao primeiro. Então, na hora que eu movo o primeiro vetor, ou aumento o tamanho dele, o mesmo acontece com o segundo, porque eles estão associados, certo? Inclusive, se eu apagar o primeiro vetor, o segundo também seria apagado, ok? Então, aqui seriam as duas formas da gente criar vetores através das ferramentas, ok? Por comando, pessoal, seria basicamente a mesma coisa. Você viria aqui no campo de entrada, digitaria vetor, certo? E aqui a gente tem algumas outras opções, né? Vetor perpendicular, vetor curvatura, mas isso aqui iria precisar de outras coisas, né? Repara que para criar um vetor perpendicular a uma reta, você tem que ter o vetor perpendicular, você vai botar esse comando e depois informa quem é a reta. Então, nesse caso aqui de vetor perpendicular, você teria um vetor que é perpendicular à reta que você informou. A mesma lógica para segmento, a mesma lógica para no caso, um vetor perpendicular a outro vetor, certo? Mas a nossa ideia aqui vai ser testar só os comandos aqui mais simples, certo? No caso, vetor e um ponto. Então, você digita aqui o comando, né? Aí escolher essa configuração, vetor e um ponto. Então, a ideia aqui, pessoal, é você dar um ponto para ser a extremidade final do vetor. Lembrando que a origem vai ser o 0, 0, né? A origem do sistema. Então, a gente poderia escolher um ponto que já existe, por exemplo, o ponto B, ó. Escolhendo o ponto B, ele vai criar o vetor que liga a origem até o B, certo? Mas você poderia dar um ponto qualquer. Para isso, você botaria parênteses, né, e colocaria as coordenadas desse ponto. Por exemplo, 1, 3, certo? Então, ele criou o vetor que liga a origem ao ponto 1, 3, certo? Então, seriam duas formas de fazer. O outro comando, no caso, a outra possibilidade aqui seria você dar dois pontos, né? O ponto inicial e o ponto final. Por exemplo, se eu desse aqui o ponto A como ponto inicial e o ponto C como ponto final, ele cria o vetor que liga A a C. Se eu fizesse o contrário, ó, desse C primeiro e A depois, repare que o vetor mudaria, né? Agora o vetor começa em C e termina em A, né? Lembrando que a setinha indica onde o vetor termina. Então são basicamente esses comandos, pessoal, que a gente vai usar para criar vetores. Na verdade, tem uma outra forma. Antes que eu me esqueça, a ideia é o seguinte. Para você criar um ponto aqui no GeoGebra, você só precisa chegar no campo de entrada e digitar as coordenadas desse ponto entre parênteses, certo? Digitei aqui entre parênteses, repare que surgiu o ponto aqui, ó, 1, 2. Apertei Enter, o ponto está criado e ele foi chamado de D. Para criar vetor, você pode fazer uma coisa parecida. Contudo, você vai ter que dar um nome para o vetor. Digamos assim, W igual, e aí você coloca entre parênteses quem vão ser as coordenadas do vetor, certo? Então, eu vou chamar aqui também de 1, 2. Então, repara que ele criou o vetor, né, que sai da origem, e vai até o ponto D, que foi as coordenadas que eu coloquei aqui. Aí, a observação para vetores é a seguinte. Para você criar um vetor, você vai ter que colocar aqui um nome para ele com letra minúscula, certo? Se você coloca letra maiúscula, ele vai criar um ponto. Então, repara que não apareceu nada aqui agora, quando eu troquei a letra, porque o ponto W que ele vai criar vai estar em cima do ponto D, certo? Então, a dica é essa. Para criar vetor, você tem que usar letra minúscula, certo? E cria como se você estivesse criando um ponto, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre retas. A gente já viu, né, durante o início da aula, como criar reta. Basta selecionar essa ferramenta aqui e marcar dois pontos onde você quiser. Então, aí você vai ter a reta que passa por esses dois pontos, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses outros comandos aqui. Então, vamos aqui agora para o nosso campo de entrada. Além dessa ferramenta de criar a reta passando por dois pontos, a gente poderia fazer isso, certo? Usando o comando reta. Então, aqui, ó, a gente tem três possibilidades. Essa daqui envolve reta paralela, eu vou falar posteriormente. Então, aqui seriam dois comandos. Essa reta ponto e ponto, pessoal, vai fazer exatamente o que essa ferramenta aqui que a gente usou agora faz. Você escolhe dois pontos e a reta vai passar por eles dois. Esse outro comando aqui, ó, que seria ponto vetor diretor, como é que ele vai funcionar? Você vai escolher um ponto, digamos ali o ponto A, certo? E depois você vai escolher um vetor.
Então a ideia vai ser o seguinte, a reta criada ela vai passar pelo ponto que você escolheu e vai ter a direção do vetor que você informar, certo? Então, no caso, já escolhi aqui o ponto A, agora eu vou escolher o vetor W. O vetor W é esse pequenininho aqui que eu criei por último, certo? O vetor W. Então, fazendo isso, ó, W, repara. A reta criada, pessoal, o que acontece? Ela passa por A e tem a mesma direção, ó, que o vetor W, certo? Se você imaginar uma reta passando pelo W, essa reta seria paralela à reta que a gente criou. E assim como tudo que a gente cria no GeoGebra, que depende de outros objetos, ó, repara. Se a gente mover aqui o vetor, a reta move junto, porque ela foi criada para ter a mesma direção desse vetor, certo? Então lembrem disso, sempre que vocês criarem objetos que dependem uns dos outros, você nunca poderia apagar esses objetos dependentes. Se por acaso você só quisesse a reta, você teria que vir aqui e ocultar o vetor W, certo? Para, digamos, se ele estivesse sobrando na sua construção. Mas você nunca pode apagar porque, ó, caso você venha aqui e apague, a reta vai junto, certo? Então aqui essas seriam as formas da gente construir uma reta aqui pelo GeoGebra. Para a semi-reta, pessoal, é basicamente a mesma coisa. Você vai escolher um ponto inicial, certo? E basicamente a direção, né? Aqui eu estou usando a ferramenta semi-reta. Basta você escolher a direção e você vai ter a semi-reta traçada. Pelo comando, é basicamente a mesma coisa. Você tem aqui, ó, semi-reta, ponto inicial, que é onde ela vai começar, e um ponto para ela passar por. Então, por exemplo, ó, eu tenho meu ponto F inicial, e eu estou passando pelo ponto B. Então, se eu digitasse aqui FB, eu criaria essa mesma semi-reta. Para dar um exemplo diferente, eu vou apertar F e depois E. Então, basicamente, ó, passa por F e passa por E. A outra estrutura para o comando seria ponto inicial, vetor diretor. Então, é a mesma lógica da reta. Você vai dizer onde é que a sua reta vai iniciar, onde a sua semi-reta vai iniciar, na verdade, e um vetor para dar a direção para ela. Certo? E aí ela vai ser criada, certo? É a mesma lógica que a gente seguiu para criar a reta usando também um vetor, certo? Dito isso, né, a gente agora vai ver como criar segmentos e caminho poligonal. Então, para criar segmento, pessoal, é bem simples, né? Você vai ter aqui duas formas de criar o segmento. Dando 2 pontos, e aí você vai obter o segmento que liga esses 2 pontos, ou dando um ponto e o comprimento. Com esse segundo formato, você vai ter o segmento iniciando nesse ponto aqui e tendo a medida que você determinar. Já para criar caminho poligonal, aí você se pergunta o que é um caminho poligonal? Um caminho poligonal vai ser, digamos, um conjunto de segmentos de reta que unem vários pontos. Digamos, você tem o ponto A, B, C e D. Então, você pode ligá-los por retas, certo? Então, por segmentos, aliás. Esses segmentos aí é o que vão formar o caminho poligonal. Aí, para fazer isso, a gente tem duas possibilidades. Assim, por meio de comandos, né? Você pode dizer quem são os pontos que serão ligados pelo caminho poligonal, ou você pode informar uma lista de pontos, certo? Mas para você usar essa segunda forma aqui, lista de pontos, antes de usá-la, você tem que criar a lista. E aqui eu explico como é que você faz. Para criar uma lista de pontos, você vai dar um nome para ela, certo? Chamei aqui a minha de L, digamos. Aí disse, ó, L é igual, aí você vai colocar os pontos da lista, pessoal, entre chaves, certo? Então, tudo que tiver aqui na lista, todos os pontos, vão fazer parte dessa lista de pontos, certo? Então, é basicamente isso. Aí, uma observação que eu botei aqui como observação 2 é que na lista não é obrigatório que você coloque as coordenadas. Você poderia colocar simplesmente os nomes, caso os pontos que você vai usar na lista já estejam criados, certo? Então, vou mostrar tudo isso aqui no programa. Então, inicialmente, para segmentos, eu vou apagar aqui algum desses vetores para a gente não ter tanta coisa aqui na nossa tela. Apagar essa reta também. Apagar a outra reta e o outro vetor. Vou deixar somente os pontos, ok? Então, a ideia é o seguinte. Para criar segmento, como eu disse, duas formas. A primeira forma é só escolher 2 pontos. Escolhi 2 pontos, o segmento está criado. Lembrando que se você clicar em qualquer lugar, ele cria o ponto naquele local que você clicou. Então, bem simples. A segunda forma é clicando num ponto e dando o comprimento, que vai pedir aqui. Ó. Então, se eu disser que eu quero que o comprimento seja 3, ele vai criar um segmento com 3 unidades aí de comprimento, certo? Aí, repara que se você tentar alterar esse segmento aqui, ó, você consegue mudar ele de posição e consegue até girar o outro ponto, mas você não consegue colocar esses pontos mais próximos um do outro, porque o comprimento do segmento aqui é fixo, certo? Então, essa é a ideia, ok? Bem simples, né? Não tem nem muito o que falar, não.
Para criar caminho poligonal, pessoal, o comando é esse daqui, ó, ele fica abaixo de semi-reta. Então a ideia é a seguinte, você vai clicando nos pontos, certo? E vai fazendo o seu caminho. Para encerrar, você clica no primeiro ponto novamente. Inclusive ele ensina aqui no começo, ó. Selecione aqui, desculpa, no campo de ajuda, selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Então se eu selecionar o A novamente, ó, pronto, está feito o meu caminho, né? Que liga A a D, D a C, C a G e G a B. E aí encerrou, certo? Apaguei esse segmento aqui. E se eu deixo só o caminho para ficar mais fácil. Pronto, então está aí o caminho que a gente criou. Por meio de comandos, a gente faria o seguinte, né? Ó, caminho. E aqui a gente teria duas formas, lista de pontos ou citando os pontos. Vou fazer primeiro citando os pontos. Então, citando os pontos aqui eu teria, sei lá, I, E, F. Certo? Já criou ali. Se eu colocar I de novo, repara, ele vai criar o segmento, certo? Quando você está no comando, você clica no primeiro vértice para indicar que terminou. Desculpa, quando você está pela ferramenta. Mas já se você usar o comando aqui, ele vai realmente ligar tudo que você indicar, certo? Então repara que como eu indiquei para ele criar o último segmento vindo até o I, foi o que ele fez, certo? Então, só para ver que tem uma pequena diferença, certo? Aí a outra forma de fazer, que seria esse comando aqui, pessoal, usando lista de pontos, você teria que antes criar uma lista de pontos. Então, como eu disse, é bem simples. Ó. A gente vai criar a lista da seguinte forma, dar um nome, estou chamando de L, e depois você vai colocar quem são os pontos da lista. Aí uma observação aqui, pessoal, é que o caminho poligonal ele vai ser criado na ordem que você der os pontos aqui. Então, repara, eu vou fazer F, E, I, A, D, certo? Então, ó, criei minha lista de pontos. Então, repara que eu só criei a lista, né? Por isso que não apareceu nada. Tá aqui a lista em cima, ó, com todos os pontos que eu selecionei, no caso as coordenadas, né? Aí agora, para criar o caminho poligonal, a gente faria o seguinte, caminho poligonal, escolhi a opção lista de pontos, e aqui você digita o nome da lista, certo? Então, repara que o caminho faz exatamente o que eu pedi, ó, FE, I, A, depois D, certo? Então, essa aqui seria a segunda forma de criar um caminho poligonal, agora usando uma lista de pontos, certo? Agora, a gente vai ver aqui como criar reta perpendicular e reta paralela. As estruturas são essas, certo? A primeira vai criar uma reta que passa por um ponto e é perpendicular a outra reta. O segundo comando aqui vai criar uma reta que é perpendicular a um segmento passando por esse ponto que você informou. E o terceiro é a mesma ideia. Passa pelo ponto e é perpendicular a um vetor. O comando aqui para a reta paralela, ele vai fazer o seguinte, né? Você vai ter que informar um ponto e dar uma reta paralela, certo? Você tem uma reta e quer criar uma reta paralela a ela. Então, você vai informar por qual ponto essa nova reta vai passar e vai dizer a quem ela vai ser paralela, certo? São bem simples de usar, não tem muitas dificuldades não, certo? Então, por exemplo aqui, ó, se a gente fosse fazer retas perpendiculares. Então, como aqui eu só tenho segmentos, eu vou usar a opção aqui, ó, segmento, certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Ah, não, na verdade eu não tenho segmentos não. Como isso aqui foram criados como caminho poligonais, eles não estão sendo considerados segmentos não. Então, só um momento. Vou criar aqui um segmento, por exemplo, o segmento ED. Aí, repara que depois que eu crio o segmento ED, ele ganhou um nome aqui, ó. Ele é o segmento F. Agora, eu consigo, certo? Então, ó, perpendicular, certo? Ó, ponto segmento, então ponto F, digamos. E depois o segmento. O segmento também é F, só que agora F minúsculo. Então, repara que o que ele faz é traçar uma reta, certo? Que é perpendicular ao segmento que eu informei, passando pelo ponto que eu também informei. Por exemplo, eu podia mudar aqui o ponto, agora usar o ponto I. Então, agora ele traça uma reta que é perpendicular a esse segmento, né? Só que agora passando pelo ponto I. A mesma lógica vale para o vetor. Por exemplo, eu tenho ali o vetor G, certo? Então, ó, se eu colocar aqui G, ele vai tentar fazer uma reta, né, que seja perpendicular ao vetor G. Aí a questão é, como ele não cruza com a reta, não tem como você, digamos assim, confirmar, né, a perpendicularidade. Ah, não, desculpa, G não é vetor não, né? G é realmente um segmento. Então a ideia é o seguinte, essa reta aqui, pessoal, ela é perpendicular
ao prolongamento aqui do segmento, certo? Se a gente prolongasse o segmento sem alterar a direção dele, você veria que eles seriam realmente perpendiculares. Então, eu vou até trocar aqui o nosso ponto I pelo ponto B, que está mais próximo ali, certo? Então, basicamente, a ideia é essa, para criar retas perpendiculares, certo? E se você quiser uma reta perpendicular a outra reta, seria só você usar o comando que envolve a opção reta, ok? Ó, criar uma reta aqui rapidamente, ó. Pronto. Aqui na ferramenta você tem a opção a reta perpendicular, certo? Então você escolhe a reta, depois de escolher a reta você já tem a perpendicular. Aí é só você escolher por qual ponto é que ela vai passar. Digamos que eu queira que passe pelo F. Pronto. E aí você tem a sua reta perpendicular, certo? Sem maiores dificuldades. Para criar a reta paralela, o comando não vai ser paralela, como seria de se pensar, né? Vai ser reta, e aí você tem aqui, ó, ponto reta paralela. Então, digamos assim, eu quero criar uma reta paralela a essa perpendicular que eu acabei de traçar. Então, o que eu faço? Eu informo um ponto, digamos, ponto E, e depois digo, essa reta nova vai ser paralela a quem? Se eu quero que ela seja paralela a essa reta nova aqui, eu tenho que dar o nome dessa reta nova, que é I, se vocês repararem aqui em cima. Ó. Certo? Então, você coloca I aqui. Ó. Então, o que você vai ter? Uma reta que é paralela a I e passando pelo ponto E, que foi o que você informou. Certo? Então, pessoal, assim, se você analisar, é bem simples. Pode ser que, a princípio, seja muita informação para vocês, mas não tem nada de tão complicado, certo? Com o tempo, vocês vão estar bem familiarizados com isso daqui, certo? Então, a gente já viu como é que cria reta paralela e como é que cria reta perpendicular. Aí, para terminar, a gente tem aqui comandos também que criam bissetrizes e mediatrizes, ok? Então, a ideia é o seguinte, se você tiver duas retas, você seleciona elas duas e será criado, certo? A bissetriz no caso, a bissetriz dos ângulos que essas retas formam, certo? E você também tem outra forma de fazer, que é selecionando 3 pontos. Aí a ideia é o seguinte, ó, como eu coloquei aqui embaixo. No segundo comando, você vai clicar em 3 pontos. Então, o sistema vai imaginar que aqueles 3 pontos formam um ângulo. E esse ângulo é formado da seguinte forma. O ponto central será o vértice do ângulo. Certo? Então, você vai clicar em 3, lembrando que o ponto que for clicado em segundo, ele vai ser considerado o vértice do ângulo. E para criar a mediatriz, basta que você dê 2 pontos. Então, ele vai criar a mediatriz aí, certa reta mediatriz aí entre esses 2 pontos, ou então um segmento, certo? Que acaba dando no mesmo, né? Porque um segmento é determinado por 2 pontos. Então, vamos aqui, ó. Como a gente já tem aqui duas retas que se cruzam, vamos aqui usar o comando bissetriz, ó. Tá aqui, comando bissetriz, certo? Então, se a gente clicar numa reta e clicar na outra, repara que criou as duas bissetrizes possíveis, né? Porque a gente tem aqui um ângulo aqui, ó, entre essas retas, e tem outro ângulo aqui, certo? Então, ele criou duas retas que seriam as bissetrizes, certo? A outra forma que você pode fazer seria aqui por comando, né? Ó. Bissetriz seria por meio de 3 pontos. Então, a ideia seria o seguinte, você vai escolher 3 pontos. Deixa eu ver aqui. Vou pegar os pontos B, G e H, que estão aqui separados, certo? Então, se eu digo ó, B, depois G e depois H, repara, foi criada essa reta nova aqui, certo? Deixa eu apagar as outras, para ficar melhor. A reta nova é a reta... Deixa eu criar, ela não foi criada ainda não. Pronto, é a reta M. Então, vou apagar as demais retas, para não ficar atrapalhando tanto. Então, a ideia é a seguinte. Qual a lógica dessa reta M? A lógica é essa daqui. Ó. Ela considerou esse ângulo aqui. Ó. Vou ligar aqui o B ao G, certo? Ó. O ângulo BGH. Então, essa G é a bissetriz, certo? Está dividindo esse ângulo aí ao meio. Então, como eu disse, o segundo ponto que você clica fica sendo o vértice do ângulo, certo? Então, é basicamente essa a lógica para criar bissetriz. Para criar mediatriz, né, a gente também pode vir por aqui, está aqui o comando mediatriz. Aí você pode escolher um segmento, certo? Ou 2 pontos. Então, eu escolhi aqui esse segmento, ó, já traçou a mediatriz. Você também poderia escolher, pessoal, 2 pontos, certo? Então, clica aqui no ponto J, depois no ponto F, ó, e está aqui a mediatriz. Para quem não está lembrado, pessoal, a mediatriz aí, certo, de um segmento, seria uma reta que possui todos os seus pontos equidistantes dos extremos desse segmento. Então, a gente poderia verificar isso da seguinte forma, por exemplo. Aqui, obviamente, que é só
uma verificação bem boba, né? Não está provando nada, mas, por exemplo, eu criei o ponto K sobre a mediatriz. Se eu crio um segmento ligando E a K e depois crio um segmento ligando D até K, repara, ó, o segmento que eu criei inicialmente chamado de K tem comprimento 4,98. O segmento que eu criei depois, eu acho que é segmento L, ele tem comprimento também 4,98. Acompanhe agora que se eu começar a movimentar aqui, ó, certo? O K sobre a reta, os segmentos lá nunca mudam de tamanho, certo? Repara que eles sempre são iguais. Agora está em 6,7, ó. Se você ficar olhando para lá enquanto eu movimento, você vai ver que é sempre a mesma coisa, certo? Então aqui seria uma forma de você mostrar para os seus alunos, né, uma propriedade da mediatriz, certo? Então, lembrando que você pode criar pelo comando aqui, desculpa, você pode criar pela ferramenta ou então digitando aqui, né, mediatriz. Aí você vai escolher o que você quer. Se você quer a mediatriz dando aqui o segmento ou dando 2 pontos, certo? Bom, acredito que com relação à reta, segmento e vetor, era isso, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai ver como criar polígonos. E a gente basicamente vai ter 3 modos de fazer isso, certo? O primeiro seria por meio do comando que vai criar um polígono ou através de uma lista de pontos, certo? Ou que, você clicando nos pontos que você quer que sejam vértices daquele seu polígono, certo? Então, digamos, esse aqui seria o primeiro modo. O segundo modo seria para você criar polígono regular. Então, para fazer isso, você vai dar 2 pontos, porque esses 2 pontos aqui determinarão o comprimento do lado que você quer naquele polígono, e depois você vai dizer quantos vértices vão haver nesse polígono. E aí, o sistema cria para você um polígono regular, certo? Aí uma observação é que esse polígono vai depender desses 2 pontos iniciais. Então, se você quiser fazer alguma modificação nele, você tem que modificar esse primeiro lado, certo? Os outros estão basicamente fixos, eles não podem ser alterados. E a terceira forma aqui seria você criar um polígono rígido, certo? Então esse polígono aqui não pode ter o comprimento dos seus lados alterados, ele é fixo. O que você consegue é mover ele ou rotacionar, mas no mais ele não aceita muitas alterações não, certo? Então vamos dar uma olhada nisso. A parte legal dos polígonos é que basicamente tudo aquilo vai estar disponível aqui, certo? Você nem precisaria utilizar comandos, certo? Então a primeira opção ali, de nome polígono, né? Basta que você selecione os vértices, certo? Marca aqui quem você quer que seja o vértice do seu polígono e para terminar, clica no vértice inicial. Aí ele fecha o polígono e está feito. Repara que nesse formato aqui você pode modificar o polígono da forma como você quiser, certo? Então, qualquer um dos vértices permite que você faça alterações, certo? No seu polígono. Já essa outra opção aqui, polígono regular, ela pede, né, que você selecione 2 pontos inicialmente. Então vou marcar aqui 2 pontos, ó. Pronto. Feito isso, ele vai pedir a quantidade de vértices. Vou colocar 4. Então tá aí, criou um quadrado. Então repare o seguinte, ó. Se você clicar em I e tentar alterar o polígono, você não vai conseguir. E também não aqui no H, certo? No G aqui, ó, você ainda consegue rotacionar o polígono e também aumentar, certo? Como eu disse, o polígono aqui, ele depende do lado inicial, que foi o lado FG. Então, se você quiser aumentar, o polígono todo aumenta, né, já que como ele é regular, todos os lados têm que ter mesmo tamanho, certo? Essa seria a ideia. A opção aqui de polígono rígido vai criar um polígono que você não vai conseguir alterar, certo? O comprimento dos lados. Ó, repara que se você clicar aqui, ó, no polígono, você consegue movimentar ele, consegue também rotacionar ele, mas você não consegue aumentar o lado, certo? Você não consegue fazer alterações aqui de comprimento. Então essa é a ideia, ele é rígido, certo? A última opção, que seria essa daqui de polígono semideformável, é um polígono basicamente igual ao primeiro, mas ele não pode ser tão modificado quanto o primeiro, certo? Eu criei esse polígono pela opção semideformável. Então a ideia é, você consegue mexer aqui, ó, nos lados, como você conseguiria mexer no polígono que eu criei primeiro, certo? Mas quando você clica aqui no vértice inicial, você não consegue fazer alterações a partir dele, certo? Então esse vértice aqui ele não consegue alterar tanto, certo? Os comprimentos aqui, certo? Que nem os outros. Seria basicamente essa
a diferença, certo? Aí por meio de comandos, pessoal, é a mesma coisa, certo? Quando você digita aqui polígono, certo? As opções aqui mais relevantes, né, seriam essa de você usar uma lista de pontos, como eu já expliquei como é que você cria, né? Você dizer quem são os pontos que você quer que determine o seu polígono, ou então para o polígono regular, certo? Você diria, no caso, o número de vértices e 2 pontos iniciais para determinarem o comprimento do lado, certo? Bom, com relação ao polígono, pessoal, é bem simples e era basicamente isso. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre circunferências, arcos, setores circulares e cônicas, certo? Então, já adianto para vocês que a partir de agora eu vou começar a criar os objetos somente usando ou o comando ou a ferramenta, para que a aula não fique ainda mais extensa, certo? Então, uma rápida abordagem aqui sobre os comandos, a ideia é o seguinte: para criar círculos, a gente vai ter essas três opções. A gente pode criar um círculo dando o centro e a medida do raio. A gente pode dar o centro e um segmento, e no caso a medida desse segmento será o raio, ou a gente pode dar 3 pontos do círculo, certo? Então nenhum desses 3 pontos aqui será o centro. O círculo vai passar pelos 3 pontos que você informar ao GeoGebra, ok? Para criar arcos, a gente tem aqui duas opções. Na primeira, a gente diz sobre qual círculo vai ficar esse arco, e depois dá o ponto inicial e o ponto final do arco. Lembrando que o GeoGebra vai marcar o arco no sentido anti-horário. Desse modo, se você informa os pontos AB e depois informa BA, você vai obter os dois arcos possíveis, certo? Porque você tem um arco aí que vai de A para B, isso falando no sentido anti-horário, e tem outro que vai de B para A também no sentido anti-horário. E esses arcos, obviamente, que são diferentes. Outra coisa que a gente pode, outra forma de marcar esses arcos sobre o círculo seria informar o círculo e dar o valor de dois parâmetros. Esses parâmetros aqui, pessoal, seriam ângulos, certo? Medidos em radiano. Ok? Você vai informar dois ângulos em radianos e o GeoGebra vai marcar o arco. Lembrando que esses arcos aí são medidos da mesma forma que a gente mede ângulos no círculo trigonométrico. Se você imaginar que o círculo trigonométrico está com o centro na origem, você começa a medir os ângulos a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então a lógica vai ser a mesma, certo? Para marcar arcos e também para setores circulares, ok? Aí eu botei como observação aqui embaixo que esses comandos aí podem ser válidos também para marcar arcos sobre elipses, ok? E para terminar, a gente tem aqui o comando aqui falando sobre setores, né? No caso, para terminar essa parte de circunferência, a gente tem aqui os comandos para criar setores circulares, ok? Então a gente pode criar os setores da mesma forma que a gente cria arcos, certo? Sobre uma circunferência, ou então pode criar o setor sozinho. Então aqui, nesse terceiro comando aqui, você vai dar o centro do setor e mais 2 pontos para determinar o setor, certo? Então vamos ver tudo isso aqui no GeoGebra. E os comandos que eu não utilizar, peço que vocês testem, certo? Vocês mesmos, como forma de exercitar. Pessoal, eu tive que fazer aqui novamente um pequeno corte no vídeo, mas agora a gente consegue fazer aqui os nossos testes, ok? Então, inicialmente, como eu disse, vamos construir aqui os círculos pelas ferramentas. Então, selecionando aqui a primeira, percebe que aqui no nosso campo aqui de ajuda, né, aparece, selecione o centro e depois um ponto do círculo. Então é bem simples, clica num ponto que vai ser o centro, clique em outro que vai estar sobre o círculo e aí você determina a sua circunferência. Depois, a gente pode construir o círculo dando o centro e depois a medida do raio, certo? Ó, clica num ponto para ser o centro, fala a medida do raio e está aí o seu círculo com esse centro e o raio que você especificou. A gente também tem essa opção aqui de compasso, que ela funciona da seguinte forma. Ele está falando aqui, ó, selecione um segmento ou então 2 pontos. Então a ideia é o seguinte, quando você seleciona 2 pontos, esses 2 pontos vão servir como raio. Repara que o círculo que está aparecendo aí, pessoal, ele tem centro B e passa por A. O que significa, né, que a medida do raio é AB. Mas ele não está fixo ainda. Então você ainda pode escolher o centro do círculo, certo? Vou marcar aqui na origem. Essa seria a ideia dessa terceira ferramenta. E a última pede que você marque 3 pontos, quaisquer, e o programa vai encontrar um círculo que passe por esses 3 pontos que você marcou, certo? Então, essas seriam as formas de construir um círculo usando o GeoGebra aqui pelas ferramentas, ok? Se a gente agora quisesse construir arcos, vou marcar mais um ponto aqui, porque a gente vai precisar,
certo? Então a ideia seria a seguinte. Inclusive, deixa eu até afastar um pouco esses pontos, porque vai ficar melhor para mostrar a questão do segmento, certo? Então a ideia é o seguinte. Se você digitar aqui arco e vier na opção círculo, ponto, ponto, você vai ter o seguinte. Primeiro você tem que dar o nome do círculo, que nesse caso aqui seria o círculo C. Depois os pontos, pessoal. Então, como eu disse, como o arco é medido em sentido anti-horário, a gente tem que digitar aqui H e depois B, para pegar o arco menor determinado por eles dois. Se eu digitasse primeiro B, eu pegaria o arco maior, certo? Então, vou fazer isso, ó. Então, repara que ele ficou aqui destacado. Não tá, tipo, ele está destacado, mas como ele está da mesma cor da circunferência, não fica tão simples de ver. Então, vou deixar ele vermelho, porque aí não tem como alguém não ver, certo? Então, está aqui o nosso arco. Aqui pela barra de estilo a gente consegue editar ele, certo? Então, uma coisa interessante seria essa barra aqui embaixo, ó, que ela vai mexer, pessoal, na transparência do segmento, certo? Quando ela está seca, só fica marcado o arco. Conforme você vai aumentando, o segmento circular determinado por esses dois pontos aqui, ele vai aparecendo. Então, você pode deixar ele um pouco transparente, repara que ele está um pouco transparente, ou marcar ele completamente, certo? Então, é um recurso bem interessante, certo? Que dependendo de como você usar, vai dar bons resultados para a sua aula, certo? Então, fica aqui a dica, né, caso vocês precisem de marcar um segmento circular, certo? Aí, a outra forma de fazer um arco, pessoal, seria com essa opção aqui, ó, parâmetro, parâmetro, certo? Então, como eu disse, o arco, nesse caso, ele vai ser medido de acordo com os ângulos que você der. Então, vou agora usar o nosso círculo E, só por questão de que, como ele está com centro na origem, vai ser mais fácil identificar o arco, certo? Então, repara. Vou marcar aqui o nome do círculo como E. E agora eu tenho que dar duas medidas, certo? E como eu disse, elas têm que estar em radianos. Então, a primeira medida aqui eu vou dar o π sobre 4, certo? Que seria o nosso 45 graus. E depois eu vou dar π sobre 2, que seria 90, certo? Π dividido por 2. Então, quando você aperta o Enter aqui, ó, repara que foi marcado esse arquinho aqui, ó, H. Então, deixa eu mudar ele de cor, certo? Deixa ele aqui também vermelho, para ele ficar mais destacado. Então, repara o seguinte, se você medisse esse ângulo aqui, certo? Que começa no início do arco H, no caso, se você traçasse um segmento, deixa eu tentar traçar um segmento aqui, eu acredito que não vai ficar perfeito, mas só a título de ilustrar, certo? Se você marcar esse segmento aqui, o ângulo que ele forma com a origem vai ser 45 graus, certo? Que foi o ângulo que a gente marcou aqui inicialmente. E esse daqui não precisa nem marcar, né? O ângulo que você vai formar do eixo Y com o eixo X, obviamente, que é 90 graus, ok? Então, essa seria a forma de você criar um arco, certo? Essas seriam as duas formas. Para criar um setor, pessoal, a gente tem aqui o comando setor, certo? Aí a lógica é basicamente a mesma, certo? Você vai dar a cônica, certo? No caso aqui seria a nossa circunferência. Agora eu vou usar aqui o círculo F, certo? Então você marcaria aqui o nome do círculo F. Depois você vai dar 2 pontos. Então vamos aqui fazer o setor, né? Que vai estar delimitado ali por F e por E, certo? Então repara, quando você dá os 2 pontos, a gente já consegue ver aqui o setor, certo? Então F é, e obviamente aqui pelo centro da circunferência, né? Então a gente tem aqui um setor circular. A medida, pessoal, segue a mesma lógica do arco. Se eu tivesse botado F primeiro e E depois, desculpa, E primeiro e F depois, repara que a gente teria o outro setor que eles determinam, certo? Então, como ele é medido no sentido anti-horário, sempre lembrem disso, ok? Aí a ideia aqui do setor, pessoal, é basicamente a mesma. Ops, apertar aqui, ó, não estava com o mover selecionado, por isso que foi criando a reta. Por isso que eu avisei para vocês no começo, para lembrarem de, sempre que construir alguma coisa, apertar o ESC, certo? Setor, deixa eu construir de novo. Setor, aqui, ponto, ponto. Então, F, aí Fzão que é o ponto, e E. Pronto. Então, assim como no setor aqui, pessoal, a gente consegue alterar a cor do nosso... Desculpa, assim como no arco, a gente consegue alterar a cor do setor e também a transparência do mesmo. Certo? Você pode deixar ele ali completamente destacado ou apenas um pouco... A transparência dele um pouco transparente, certo? Então,
basicamente é isso. A gente também pode construir ele dando os ângulos, mas como a lógica é a mesma que a gente usou aqui para o nosso segmento, eu não vou nem mostrar como se faz isso por comandos não, certo? Então, voltando aqui para o slide, agora eu tenho a parte de cônica, certo? Então aqui também é bem simples, certo? Para criar uma parábola, a gente vai dar um ponto, que vai ser o foco da parábola, e depois uma reta, que será a reta diretriz. E com isso a gente vai ter a nossa parábola. Para criar a elipse, a gente pode dar aqui 3 pontos. No caso aqui desses 3 pontos, pessoal, os 2 primeiros serão os focos e o terceiro vai estar sobre a elipse. Ok? Outras formas de criar aqui, essas duas formas são basicamente iguais, certo? Você vai dar os 2 focos e o comprimento do eixo maior. Aí, desculpa, do semi-eixo maior. Então aqui você vai dar uma medida. Já na de baixo, como eu disse que é praticamente igual, você vai dar agora um segmento. Mas esse segmento vai ter a função de dar a medida do semi-eixo. Então, é basicamente a mesma coisa. Certo? Então aqui está com observações, o que eu disse, certo? Para caso alguém não tenha prestado atenção, você pode dar uma lida aqui no slide, certo? E para criar hipérbole, é basicamente a mesma ideia, né? Você vai dar 2 pontos aqui, serão os 2 focos. O terceiro vai ser um ponto que esteja na hipérbole. E aqui a mesma ideia da elipse, ok? Então vamos dar uma olhada nisso realmente no GeoGebra. Vou criar um novo arquivo aqui para os círculos desaparecerem, certo? Então a gente vai ter as nossas cônicas aqui, ó, certo? Então elipse aqui você pode criar clicando em 2 pontos, certo? Esses 2 pontos serão os focos. E depois escolhe um ponto que esteja sobre a elipse. E aí ela está criada, certo? Para criar a hipérbole, a mesma ideia, você vai criar 2 pontos. Esses 2 pontos serão os focos. E para terminar, você dá um ponto que esteja na elipse. Desculpa, na elipse não, na hipérbole, certo? E aí é criada a sua hipérbole. Para a parábola, você precisaria de uma reta. Então deixa eu criar aqui uma reta inicialmente, certo? Criar aqui uma reta, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai ter que selecionar primeiro o foco dela e depois a reta diretriz. Então, clico em qualquer ponto para ser o foco, depois clico na reta que eu já criei aqui para ser a diretriz. Então, repare que surgiu a minha parábola. Inclusive, deixa eu até apagar aqui as outras coisas. Apagar aqui. Apagar aqui. E como eu sempre digo, pessoal, a parábola foi criada com base no ponto e na reta. Então, se a gente mover um desses objetos, certo? Ó, a gente vai ter que a nossa parábola vai variar, certo? Essa é a ideia. Aí, obviamente, que a gente também poderia construir por aqui, né? No caso, a gente tem aqui a hipérbole, né? Os 3 comandos que eu mostrei lá. Para parábola e para elipse, a gente vai ter a mesma coisa, certo? Então, acredito que não tenha muito mais para se falar a respeito disso, não, certo? Nessa parte final da aula, pessoal, eu gostaria de falar sobre o comando sequência e sobre isometrias, certo? Mas, para essas duas coisas, eu vou somente exibir os comandos rapidamente aqui no slide e vou deixar alguns exemplos num vídeo complementar, certo? Porque eu acredito que tais exemplos vão mostrar para vocês várias aplicações interessantes de ambos os conteúdos, certo? Então, inicialmente, falando sobre o comando sequência, pessoal, esse comando vai servir para criar sequências numéricas, certo? Então, ele tem algumas variações aqui, certo? Na primeira delas, você informa um número, que seria esse valor final. Então, na hora que você informa um número, digamos 5, o programa vai lhe trazer uma lista com os números inteiros de 1 a 5, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A segunda opção, cria uma lista com o valor inicial e final que você escolher. Se você botar 3 e 7, ele vai lhe trazer uma lista com os números 3, 4, 5, 6 e 7, certo? A terceira opção lhe permite criar uma lista com os valores que você escolher, certo? O inicial e o final. Contudo, não virão todos os números, porque quando você bota um incremento, ele não vai mais passar os números de 1 em 1. Ele vai passar de acordo com o incremento que você colocar. Então, se você colocar valor inicial 1, valor final 10 e colocar incremento 3, o que ele vai fazer é, coloca 1, que é o valor inicial, depois soma 3. Então, o próximo número seria o 4, depois o 7, depois o 10. E aí ele finaliza a lista, certo? Então, essa seria a terceira forma. A quarta forma é com você dando uma expressão que dependa de uma variável, certo? Então, o que ele faria aí, no caso, seria
e trocando os valores da variável na expressão que você der e lhe trazer a lista com base nisso. Exemplo, se você colocasse a expressão, digamos, a ao quadrado e sua variável fosse a, então, na hora que você colocasse valor inicial e final, digamos 1 e 4, beleza? O que ele faria seria, ele pega o a, troca por 1. Então, 1 ao quadrado é 1, depois ele pegaria o a, trocaria por 2, 2 ao quadrado é 4, depois 3 ao quadrado 9 e 4 ao quadrado 16. Então, o que ele lhe traria seria o resultado, certo? Da expressão quando ele trocasse os valores de a pelos que você informou. Então, a lista que você receberia seria 1, 4, 9, 16. E o último formato aqui seria a mesma ideia, contudo agora com um incremento, certo? Então, a variável não ia mais passar de 1 em 1, ela ia passar de acordo com o incremento que você colocasse aqui. Eu sei que, explicando isso, parece até bobo e inútil, né? Acredito que ninguém deve ter ficado impressionado com o comando sequência. Mas a graça desse comando, pessoal, é que ele funciona muito bem atrelado a outras ferramentas do GeoGebra. Como vocês vão poder ver no vídeo que eu vou deixar, certo? É uma coisa realmente impressionante o que você consegue fazer com esse comando. Uma coisa que eu quero adiantar é que nos exemplos será usado o comando, a ferramenta controle deslizante, certo? E a ferramenta controle deslizante, ela tem a mesma função dos parâmetros lá do implot, certo? Quando você cria um controle deslizante, você consegue controlar o valor de uma variável, né? Você cria aquela variável, digamos k, escolhe uma variação para ela, certo? Depois, você cria uma expressão dependendo de k, como a gente estava fazendo lá no implot, e quando você varia o valor do k no controle deslizante, os objetos que dependem desse k, digamos, são modificados. Então, o controle deslizante, que a gente verá na próxima aula, que nós veremos, na verdade, né? Desculpem aí o erro, ele vai ter essa função, certo? Ele será usado, mas, como eu disse, é bom até que você já tenha um primeiro contato com essa ferramenta, certo? Para encerrar, aqui a gente vai ter também as isometrias, né? Que seriam a translação, a rotação e também a reflexão, certo? Essas três ferramentas, pessoal, fazem basicamente a mesma coisa que as ferramentas do implot, certo? Então eu já comentei bastante sobre elas no implot, não vou repetir o que eu já disse lá, certo? Vocês têm aqui alguns comandos, né? Tem lá o do primeiro slide, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada, certo? Tem esses aqui também. E como eu disse, no vídeo complementar vocês terão alguns exemplos do uso dessas ferramentas, ok? Então, na aula de hoje, pessoal, era basicamente isso. Espero realmente que tenha ficado tudo claro, porque eu sei que foi muita coisa, certo? E o que não ficou, peço que vocês me enviem como dúvidas. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.